O 11º caminho é o da inteligência cintilante, porque é a essência daquela cortina que é colocada fechada para a ordem da disposição, e é a dignidade especial dada a ela, para que seja capaz de manter-se entre a face da causa das causas. Sefer e Yetzirah. A inteligência cintilante é a vitória sobre os véus da ilusão que se desfazem pelo poder da luz emanada de Keter, o grande dispersador. Se tem pouca notícia dos que alcançaram a perfeita consciência espiritual, é difícil acreditar na possibilidade de um ser encarnado atingir tão elevado grau de consciência. Sabe-se, porém, que existem os que adquiriram a imortalidade e manifestam extraordinários poder e incompreensível força, desconhecidos ao homem comum. Por imortalidade física, se entende uma percepção vaga e imperfeita de uma era em que será tragada a morte pela vitória. Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirma que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas fala de um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e de que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isto sugere que o homem comum, da natureza mutável, será substituído pelo homem espiritual, imutável e imortal, pelo nascimento natural de um estado de consciência superior. O 11º caminho é o caminho dos deuses, que, segundo a filosofia Zen, é trilhado através do ar e depois do éter. O elemento ar é que dá o significado espiritual deste caminho percorrido pelos seres que se divinizaram. O elemento ar é considerado mediador, bem como vitalizante dispersivo. Representa o sopro vital que mantém a vida. O éter, o 5º elemento, veículo da força vital, é o mais poderoso, inconcebível e remoto, origem de todas as coisas criadas. Por isso mesmo, não é limitado pelo espaço nem tempo. É o não criado, o incompreensível e o indefinido. É a quintessência dos alquimistas, é tudo em tudo. Pelo corpo etérico, que se refere ao elemento éter, o iniciado possui justamente o poder de anular tempo e espaço, desintegrar a matéria, atravessar os espaços celestes, criar coisas materiais e manifestar-se onde deseja, seja no passado ou no futuro. Patanjali, em um de seus aforismos, afirma, pela meditação perfeitamente concentrada na correlação do corpo com o éter e pensando que ele é leve, obtém-se o poder de atravessar o éter. Quem conseguir participar da natureza essencial dos supernos, sem partes, atributos nem dimensões, lhe será possível contactar em Keter com o ser puro. Esta é a experiência denominada transe de aniquilação. Não se trata de um aniquilamento das faculdades perceptivas, bem ao contrário. Confere maior perfeição e profundidade a todas as faculdades superiores. Espírito de Aéter, que tudo penetra e permeia, é o título do arcano que dá a teoria desta senda. Os valores espirituais diferem totalmente numa direção diametralmente oposta dos valores mundanos. Aqueles são alcançados quando estes forem aniquilados. É como a parábola da pérola que relata o caso do comerciante que se desfez de tudo o que possuía e a comprou. São considerados como loucos os que assim procedem. Não pode a humanidade comum, que se considera normal, voltada que está para os teres mundanos, compreender ou tolerar os que não pensam e agem de acordo com os seus padrões. São vistos como anormais. Esse tipo de loucura atribuído a esta senda exige liberdade de pensamento, responsabilidade nas ações,
conhecimento das coisas. Então, haverá equilíbrio e perfeição manifestados no ser total. Infelizmente, isto é de difícil consecução dentro de um sistema como o atual de vida, em que a individualidade é cerceada e robotizada pelos incríveis tabus que o materialismo impõe. A loucura aqui estudada não se refere aos retardados mentais ou excepcionais. É a loucura que não se encaixa numa sociedade que deseja mecanismos eficientes, manejáveis e por isso mesmo estúpidos. Não tolera os Budas, Cristos ou Moisés, seres de uma consciência penetrante, aguçada, sensível, que já se renderam e se entregaram a Deus. São anormais porque são supranormais. São os super-homens, anormais e loucos porque não são da camada das massas. Pode a massa comum da humanidade compreender a renúncia de Buda, a desistência de Moisés, a total entrega de Jesus? A coroa, símbolo do chakra coronário, é a recompensa dos vitoriosos que atingiram Keter. São os deuses coroados pela luz divina. Tal é o sentido do arcano maior do tarô sem número, o louco. Uma criatura paradoxal, pois poucos a compreendem. É paradoxal porque é ao mesmo tempo sábio tanto quanto louco. Este arcano retrata um homem vestido de bufão, bobo da corte, carregando um bastão, com um pequeno fardo na ponta, as costas que simboliza a sabedoria cósmica atrás dele. Dirige-se à beira de um precipício, ingênua e inexperientemente, com um cão hostil mordendo-lhe a perna, do qual ele nem se apercebe. Este caminho, considerado em direção ascendente, conduz ao caos, o vasto paradoxo do grande e manifesto. Em direção descendente representa o espírito em sua pureza, projetando-se rumo à manifestação com todas as dificuldades e hostilidades das quais não tem consciência ainda. Um jovem entra no caminho iniciando-se na nova obra, que no sentido descendente refere-se ao Logos, o grande artista, embora para ele não haja definição de idade, bem como de sua polaridade. É o grande andrógeno. Vai realizando sua grande obra alicerçado em suas potencialidades, cuja memória guarda na bolsa que representa seu passado, por cuja evolução passou como peregrino. O bastão, um símbolo fálico, segura a bolsa, que representa o útero. Dele retirará, numa nova aparência, o universo, que depende do seu passado, cuja memória e experiência está encerrada na bolsa, cujo fecho é um olho que tudo vê, o presente, o passado e o futuro. O louco, o grande artista, é uma limitação. O Logos manifestado limita-se ao projetar seu universo, ligando-se pelo seu passado às leis que ele mesmo não transgride. Essa limitação foi por ele mesmo criada, da mesma forma que o humano também realiza seu destino dentro das limitações do esquema de seu passado. À esquerda do jovem se vê um sol, o raio manifestado do grande sol central. Sua vestimenta branca está encoberta por um casaco completamente que tem um nome. Eu sou o eterno vir a ser. Esse casaco esconde o fato que o sol e ele são um só. A cor vermelha simboliza o desejo e a preta a total ausência de haveres. Um cinto representando o tempo prende-lhe o casaco, que despirá no final da evolução e passará a ser o grande sol central. Os sapatos amarelos e as meias compridas até os joelhos representam as cores deste caminho. Amarelo ouro brilhante, as cores do Ser Supremo em Atsilu. Na mão direita o jovem segura uma rosa branca, rosa da boa vontade, a flor cultivada que simboliza uma grande evolução no passado. Neste jovem não existe má vontade, nem possui noção do bem e do mal.
Não há para ele riqueza nem pobreza, pelo termo de comparação. A comparação só existe na descida evolutiva, e tudo que representa o mal não faz parte do plano divino. O grande artista possui 3 estados de consciência: a consciência de si mesmo, o inconsciente, que adquiriu de suas experiências passadas, e a supraconsciência. Quando a humanidade realizar o objetivo simbolizado pela lâmina zero, estará na unidade cósmica. A letra Aleph simboliza a unidade, o ponto central, o princípio abstrato de uma coisa, a substância primária. É a chave do caminho, o começo da manifestação, bem como o fim. Esotericamente representa o boi, o mais antigo símbolo das bestas. O boi sustenta o arado, assim o espírito na terra precisa sustentar a carne. O semeador precisa arar e dominar a terra para semear e colher seus frutos. Da mesma forma, o espírito precisa dominar a carne para atingir a mais alta realização.